Olá amigos, ainda direto aqui de Astorga, no Paraná, terra de Chitãozinho Chororó e do meu irmão, que tem um restaurante aqui na cidade, e eu estou aqui no supermercado São José, que me cedeu, os amigos dele me cederam esse espaço aqui para que eu pudesse estar falando para vocês, gravando esses vídeos da retrospectiva política 2018, e nós vamos falar agora sobre o MDB. O MDB é um partido muito polêmico ao longo da história do Tocantins, sempre foi muito polêmico e sempre um grande partido com muita representação, e por isso ele merece um capítulo à parte, até por conta de um recorde negativo que ele teve agora e fez em 2018. Pela primeira vez na história do estado, o MDB não lançou nenhum candidato a governador. Nós tivemos duas eleições. Ele não lançou candidato a governador na suplementar e não lançou candidato a governador nas eleições ordinárias. E vamos fazer um retrospecto rápido sobre o MDB, como ele chegou a esse ponto. Bom, o partido viveu uma crise nos últimos anos. Só para retomar as últimas crises, a primeira foi com o nosso saudoso amigo, deputado federal Júnior Coimbra, que faleceu no acidente no primeiro turno, no início da eleição suplementar deste ano. O Júnior era deputado federal e aí era presidente regional do MDB, e em 2012 levou o partido a contragosto do grupo do ex-governador Marcelo Miranda para apoiar candidatos a prefeito da União do Tocantins, da afinada União do Tocantins, do siqueirismo. Ele apoiou, o MDB apoiou o Marcelo Leles aqui em Palmas e apoiou o Ronaldo Dimas em Araguaína. E isso levou um rompimento interno, né? Os dividiram os dois grupos, de um lado o grupo do deputado federal, então deputado federal Júnior Coimbra, do outro lado o grupo do ex-governador Marcelo Miranda, e entrou uma briga judicial e política pelo comando do MDB, que só se resolveu após o ingresso do partido da senadora Cátia Abreu. A senadora Cátia Abreu vai para o partido e se une, ganha força com Romero Jucá, com Valdir Raupp, que era o presidente nacional do MDB, e com o então vice-presidente da República, Michel Temer, e com isso consegue tirar o partido do Júnior Coimbra aos 24 do segundo tempo, através da intervenção, e aí faz a convenção e garante legenda para o Marcelo ser candidato a governador em 2014 e a Cátia ser candidata à reeleição ao Senado também em 2014. Mas o Júnior naquele momento mostrou uma força enorme, porque se não houvesse a intervenção nacional no MDB, formou com a comissão interventora e tudo mais, o Júnior teria legenda para ser candidato a governador, como era o projeto dele naquele momento, lógico, se ele quisesse, fosse realmente essa a ideia. Passado esse processo, Marcelo é eleito, e aí o que acontece? A Cátia e o Marcelo rompem em dezembro de 2014, nas vésperas da eleição, bem no finalzinho de dezembro. Há uma briga homérica entre os dois na casa do Marcelo, e a Cátia rompe por causa de número de secretaria. A Cátia queria secretarias, o Marcelo não deu, e aí a Cátia rompeu. A Cátia vira ministra da Agricultura, muito poderosa, governo de Dilma Rousseff, e o Marcelo pega um governo em frangalhos. E aí começa a se arrastar uma outra disputa interna pelo comando do MDB entre o grupo do Marcelo e o grupo da Cátia. O Marcelo fica com a presidência do grupo dele, através do Derval de Paiva, que vira o presidente regional, mas o diretório tem que ser dividido 50% a 50%, então fica 50% para o grupo da Cátia, e isso se arrasta aí durante muito tempo, até que a Cátia, por conta do impeachment, fica do lado da Dilma, o MDB nacional fica contra ela, enfim, e o Marcelo acaba ficando com o comando geral do MDB no Tocantins, e nós sabemos que no final das contas a Cátia foi expulsa do MDB, ela vai para o PDT, e aí parece que tem uma calmaria, mas em meio a essa calmaria, quando o MDB começa a querer fazer política, depois de anos de brigas internas, com o lançamento até da pré-candidatura a governador do Marcelo, que seria candidato à reeleição agora em 2018, veio a cassação do mandato do Marcelo, e aí complicou tudo novamente. O MDB ficou sem chão, e aí sem nome para governador. Quando vai para a eleição suplementar, havia alguns recursos
do Marcelo. O Marcelo é cassado pelo TSE e recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Como haviam recursos para serem julgados, o MDB achou que juridicamente seria melhor não lançar candidato na eleição suplementar, fica de fora da eleição suplementar. Começou uma briga para quem apoiava, quem não apoiava, enfim, acabou desistindo, não lançou ninguém. Chegou a se cogitar a possibilidade de apoiar o Amasta, mas acabou não apoiando ninguém e ficou de fora das eleições. Aí vieram as eleições de outubro. Para as eleições de outubro, do mesmo jeito, não conseguiu fazer um candidato a governador. E nem tinha como, não tinha tempo, não tinha nome. O que aconteceu, o que era possível? O partido se uniu à Amasta, que era o único possível naquele momento. O Carles não se uniria, porque o Carles herdou o governo após a cassação e sempre foi o adversário do Marcelo na Assembleia Legislativa, apesar, como dizem aí, ele se elegeu o presidente da Assembleia com o apoio da Dulce, né, que o Brito Miranda queria a reeleição do Osíris Damaso e a Dulce apoiou o Mauro Carles. Só que quando chegou no governo, o Marcelo propriamente ficou de fora da eleição da mesa diretora, mas quando chegou no comando da Assembleia, o Carles formou um grupo de independente, como se autodenominou, e na verdade era um grupo de oposição ao Marcelo, não tinha nada de independente e teve até ameaças de CPI contra o Marcelo por conta de um pedido feito pelo presidente do CISEP, Cleiton Pinheiro. Enfim, o MDB ficou sem candidato, acabou apoiando o Amasta, um apoio, como já disse no outro vídeo, muito esquisito, muito apagado, parece que um não queria saber do outro, um estava com vergonha do outro. Aí depois teve episódio de Sítio Novo, quando o Amasta se recusa a subir no palanque de Jair Farias lá em Sítio Novo por conta da presença do Marcelo e da Dulce. O MDB rompeu com o Amasta e seguiu carreira solo. E aí se preocupando mais com as suas candidaturas a deputado federal, deputado estadual. Aí depois teve o episódio da tentativa de se unir ao Ataídes e para eleger o Ataídes senador. O que aconteceu foi que o MDB decidiu, a convite do Ataídes, ocupar a suplência do Ataídes, colocou para isso o deputado federal Freire Júnior como primeiro suplente, o vereador de Araguaína Ferreirinha como segundo suplente, e o partido prometeu entrar com gás na campanha do Ataídes, elegeu o Ataídes, e aí pelo menos teria um primeiro suplente senador. Acabou que não conseguiu envolvimento maciço do MDB, o MDB não foi maciçamente para a campanha do Ataídes, o Ataídes perdeu a eleição. Bom, ao final de tudo, pelo menos teve um sucesso. O partido reelegeu a Dulce Miranda, deputada federal, reelegeu 4 deputados estaduais e elegeu um novo deputado estadual, então 5 deputados estaduais, o quinto foi o Jair Farias, e fez a maior bancada da Assembleia Legislativa, que é muito bom, dá muita força para o partido. O partido hoje é um bloco, só ele é um bloco na Assembleia Legislativa, e enfim, salvou o ano do MDB. Agora em 2019 o MDB deve fazer a eleição da executiva regional, né? Ia ser em março, mas foi adiada pela executiva nacional por 180 dias, segundo eles, pela instabilidade política, por essa mudança de governo, enfim, mas o ano que vem deve refazer. O deputado federal Freire Júnior saiu à frente, começou uma pré-campanha andando pelos municípios, mas o Derval já mostrou que é candidato à reeleição, e o Derval é de mais confiança dos MDBistas históricos. O grupo do Moisés Avelino, o grupo do Marcelo Miranda, enfim, os históricos do MDB com certeza vão preferir ficar com o Derval. Se o Derval for candidato, é possível que o Freire Júnior não seja, até porque ambos dizem que não querem bate-chapa, que é uma candidatura de consenso. O Freire foi um MDBista, é um MDBista histórico, mas em 2005 ele largou o MDB, ele vinha numa crise com o MDB já da eleição de 2002, quando ele foi candidato a governador contra o Marcelo Miranda. O Marcelo Miranda na época estava no PFL, exatamente no PFL. Depois da eleição o Marcelo Miranda foi para o PSDB, mas ele foi candidato pelo PFL
E na eleição de 2002 houve muitos problemas internos no MDB, com Freire Júnior, Derval, enfim, já saiu em crise da eleição de 2002. Teve outra crise importante, lembrar, após a eleição de 2002, quando Leomar Quintanilha entrou pelo MDB, pela Executiva Nacional, e com isso tomou o comando aqui no estado e começou uma briga terrível, homérica, que só se resolveu em 2004 num acordo em que garantiu, teve até briga judicial e tal, mas acabou fazendo um acordo e o Leomar Quintanilha entregou o comando do partido para o Oswaldo Reis, então deputado federal Oswaldo Reis. Então vem desde aquela época uma divergência muito grande com o Júnior Coimbra, o Freire Júnior. E aí agora o Freire saiu em 2005, foi apoiar o Siqueira, a campanha do Siqueira, inimigo histórico dele e do pai dele, o José de Santos Freire, ex-deputado federal, mas se uniram ao Siqueira, disputaram junto. Depois de 2010, o Freire Júnior foi eleito deputado estadual pelo PV, aliado ao Siqueira Campos. E 2000 e agora em 2017 o Freire Júnior voltou para o MDB, mas aquela coisa, eu acredito que não é o nome da confiança dos históricos, então eles devem estar preferindo aí o Derval. Mas vamos ver o que vai acontecer, nós vamos estar acompanhando toda essa briga com o MDB, uma grande novela, é um partido que dá muita pauta e vai dar muita pauta em 2019, é um grande partido, de grande liderança, enraizado por todo o estado, uma capilaridade sem igual, só que um partido de muitas facções internas e por isso sempre tem problemas de entendimento. Vamos estar acompanhando. É isso, pessoal, esse é o resumão aqui do ano do MDB, e espero que tenham gostado. Clique no nosso vídeo aí para curtir se você gostou, e eu peço novamente, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para você receber as atualizações sempre que postarmos um vídeo novo. Aqui de Astorga, do Supermercado São José, eu agradeço a todos pela atenção, um abraço.